Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Menoridade, seja bem-vindo a essa nossa sala de conversa. Hoje, não exatamente ali no Instituto Nacional de Medicina Legal e Forense, pode ver, estou a te perguntar exatamente o que é que não vemos ali. Ao longo do nosso programa, vou também perceber o que é que trazer nós ali no Instituto Nacional de Medicina Legal e Forense. Para bem falar nós um bocadinho sobre síndrome de Munchausen. Acho que é a primeira vez na Cabo Verde que num programa não tive bem falar sobre esse síndrome de Munchausen por procuração. Ao longo desse programa, nós também tentar perceber, a doutora Eneida Sena. Doutora, obrigada pela disponibilidade. Obrigada, acima de tudo, por receber-nos exatamente ali no besouro de casa, né? Ali nesse, para ceder-nos esse besouro de espaço. Hoje não tenho falado de um tema bastante importante para o mundo, e acho que ele tem ganhado um pouco também de atenção e de importância à sociedade cabo-verdiana. Não tenho falado sobre o síndrome de Munchausen, chegar na Cabo Verde pela primeira vez através da doutora Eneida. O que leva a doutora a trazer esse tema, esse assunto tão importante para Cabo Verde? Olá, muito obrigada. O Instituto te agradece o convite, principalmente para a exposição desse tema mundialmente e de grande importância para o conhecimento geral. O objetivo essencial de nos trazer este síndrome ali para Cabo Verde foi no Congresso, segundo o Congresso Internacional de Medicina Legal. Foi de suma importância, pensa esse tema e traz essa importância multidisciplinar, não só de diagnóstico, mas também de tratamento. No Tabata desmiuça através dessa conversa aberta. E também nos trazer esse tema para não só profissionais de saúde, como também a população em geral tem conhecimento, principalmente o entendimento para modo de tratamento diagnóstico, como é tão complicado e é um bocadinho difícil também. A priori, pessoas que te aceitam como um diagnóstico. Sim. Mas antes de nós chegar no diagnóstico, doutora, pessoas têm que perceber também o que é síndrome de Munchausen por procuração. Justamente. A síndrome de Munchausen é um síndrome que surge foi conhecido desde 1977, através de especialistas, de pessoas que conhecem da área. Ele é caracterizado para a hora que pessoas imagina, para nunca inventa, doença nasce filho. Na realidade, a doença que existe acaba para provocar de uma forma intencional doença a uma criança. Não te chama de síndrome de Munchausen por procuração, ou seja, é mais frequente uma mãe que provoca a doença e nasce filho. E tratamento tem que ser feito na mãe, ou seja, na pessoa que provoca a doença. Aquela doença acaba para ser definido como um transtorno psiquiátrico grave e de difícil diagnóstico, ou seja, dificilmente não te chega lá. Mas que não te começa a pensar nele. É uma criança que está a ser levado com muita frequência, criança ou adolescente, levado com muita frequência a serviço de urgência. Posteriormente, é uma criança que, a partir do momento que o médico começa a pensar num diagnóstico, que ele muda de médico automaticamente. Por modo, a intenção é nunca encontrar um diagnóstico, ter descoberto um diagnóstico. Por isso que não acaba para falar, mas diagnóstico é difícil e é multidisciplinar. É mais frequente também nas mulheres, para filhos. E é mais frequente na idade média adulta de vida de que as pessoas que estão portadoras desses transtornos. É mais frequente nas pessoas de sexo feminino. Depois, porque ela está obrigando a buscar outra coisa, nomeadamente antecedentes. Coisa que as mães têm que provoca a doença a filho. Geralmente que as mães têm algum outro transtornos associados, nomeadamente depressão, ansiedade, maus tratos na sua infância, abandono, divórcio de pais e N outros fatores que te condicionam que as causa ali. Nomeadamente, Munchausen é um nome tão engraçado, alguém pode pensar, como que eles dão um nome tão difícil a uma doença daquela? Mas, doutora, agora não tenho que fazer não tenho que separar por etapas. A doutora fala exatamente que ele é um síndrome que é considerado
Então, ele é uma linguagem mais suave, ele tem mais um distúrbio psiquiátrico, não psicológico. Sim. É um síndrome psiquiátrico. Aí a doutora te diz exatamente, há pessoas que te querem, sabe? As que querem aceitar que realmente este é um problema psiquiátrico que te levas a transferir. Tem uma frase que diz super interessante, que é entre a dor e o amor. Justamente. É entre a dor e o amor. É um amor excessivo que te levas a tornar esses filhos doentes. É uma super proteção. É uma super proteção de forma que as mães acabam de tanto querer proteger aquele filho da dor que já passa na antecedentes que já descrevi ali, que as pessoas maioritariamente te apresentam. Há uma proteção que ultrapassa o amor. Ultrapassa o amor e chega a ser dor. Por modo, muitas vezes que as pessoas lhe acabam para automedicar esse filho, com a intenção de provocar doença. Nomeadamente, é mais usado ansiolíticos, é mais usado e remédio para tensão, hipotensores, é usado anticonvulsivantes, que é remédio para convulsão, no entanto, com o objetivo de provocar convulsão na criança. O objetivo final é chamar atenção, para a pessoa sentir pena e dor de boa. Da mãe em questão. Da mãe, e não só mãe, também há cuidadores também. No fundo, são mães cuidadoras. Mães cuidadoras e hiperprotetoras. Acaba para ser caracterizado assim. São pessoas que protegem demais. E muitas vezes o chamar a atenção que as mães acabam para chamar é que as mães que têm uma presença assídua a nível hospitalar, essa cuida de seus filhos demais, essa protege seus filhos demais, e essa história de que doença começa de uma forma tão bem dito, tão bem feito, que até num vírgula que muda de cada oratória, que está bem repetiu essa. Não há mudanças de oratória. E há uma tendência de ida frequente a urgências, como já falava, mas também mudanças frequentes de médicos. E cada vez acaba para muda de doença. E também há uma repetitividade de sintomas. A partir do momento que os sintomas acabam para ser descoberto, acaba para surgir novas sintomatologias. Ou seja, tipo que acaba para surgir nova doença. É engraçado, por modo, me acredita, mas só pelo facto de ser um transtorno psiquiátrico, o diagnóstico já é difícil. E nossa sociedade cabo-verdiana, é difícil não aceita tudo ou qualquer doença de foro psicológico e psiquiátrico. Por modo, o tratamento, além de ser multidisciplinar, requer rigor e seguimento contínuo na consulta. Por ser por procuração, que síndrome Munchausen por procuração, fica mais difícil o diagnóstico. Fica mais difícil o diagnóstico porque a própria progenitora é que dita os sintomas que a criança apresenta. E geralmente, o doutor foi tão contundente no início, quando ele que te queria muito usar aquele termo, mas no fundo ele dita doença uma criança saudável. Justamente. A situação mais correta é isso, que a mãe está a adoecer uma criança, mas que a criança que tem nenhum tipo de doença, ele é saudável. Ele é saudável, 100% saudável, e ele acaba para criar patologias na criança através de medicação, através de sintomas reais que a criança te apresenta. E muitas vezes, cuida frequente a hospitais com super cuidado, nossas crianças acabam para apresentar debilidade de imunidade, ou seja, imunidade baixa, de uma criança per si, com imunidade baixa, com gripes a repetição, com sintomas, nomeadamente de diarreia, a partir do momento que a mãe acaba para prestar atenção com o que está a fazer seu filho mal, e a partir do momento que ele chama atenção, ele administra. Ele está a administrar aquele medicamento para, no fundo, ele está com aqueles sintomas adversos àquele medicamento. Ele tem que ser uma pessoa muito bem, ele tem que estar devidamente, ele tem que ter algum conhecimento, ele tem que conhecer que as situações adversas, aqueles do medicamento, ele te usas.
Justamente, é conhecedora de sintomas que sabe condiciona se a criança é. Mesmo na literatura, esta demonstra, muito frequente nas pessoas conhecedoras de área de enfermagem. Conhecedoras de área de enfermagem no sentido de que pessoas conhecedoras de que as doenças é que te provocam doença de forma desconhecida. Por isso há uma seleção ou pré-seleção da medicação que vai ser usada. Eta seleciona, sabe, mas de uma semana o menino começa a sentir mal-estar, e a hora que está levando para centro de saúde, para centro hospitalar, para serviço de urgência, também com uma oratória muito bem preparada e bem feita, que é super difícil para um médico que pensa em um menino que tem sintomas que mais se apresenta, para ele que acaba para ser tutor legal, ou seja, ele que refere sintomas que seu filho se apresenta, dado que ele que passa tudo noite e todo o dia com seu filho. E na realidade, por isso aí não está falando é um sintoma, é um sinal psiquiátrico de tão difícil diagnóstico, tanto que a abordagem é multidisciplinar, como não há aceitação. E aí acaba para entrar também a abordagem familiar. Como o médico falou, exames só mostram que o filho que tem nada. O filho está cheio de sintomas, com mal-estar, com todos os sinais que o bobo está hoje. Aí tem a busca da verdade. Aí começa que ele está a buscar aquela verdade, e quando ele está a acontecer, por exemplo, naquele fórum teve aquele português, aquele especialista português que fala exatamente Cabo Verde nunca tem, felizmente Cabo Verde nunca tem como exemplo, mas Brasil, que é países nós que estão a falar a mesma língua, tem exemplos no Brasil, e aquele especialista na altura naquele fórum fala exatamente na Portugal também. Tem alguns casos de pessoas com síndrome de Munchausen por procuração. Aí é que tu chega àquela parte que você dizia lá atrás. Esta começa a ser de um hospital para aquele outro. Justamente. Ou seja, quando o médico te aproxima à verdade, ele tem que trocar, às vezes, de médico ou mesmo, e muitas vezes, de localidade, ou seja, de zona onde é que aquele centro de saúde ou aquele hospital já está a conhecer. Justamente. Também não tem uma experiência que foi um dos objetivos também essencial que pode trazer aquele tema ali para o congresso que nos realiza de medicina legal, que no congresso ano passado, em outubro, na Aveiro, foi levado 4 casos de síndrome de Munchausen na Coimbra, que foi super difícil chegar àquele diagnóstico, e o diagnóstico foi possível só graças ao serviço de toxicologia do serviço de medicina legal de Coimbra. Por modo de criança, afinal, se serve únicas crianças, 4 casos, se serve e administrado anticonvulsivante, e criança já começava a apresentar atrofia a nível de cérebro e também a nível muscular, com alteração neurológica. Como diagnóstico que essa serve possível, alguém pensa em fazer um pedido de exame toxicológico. A mãe não autorizou. Aí foi preciso autorização judicial para fazer aquele exame, onde foi descoberto que a criança está sendo envenenada, entre aspas, para ser própria mãe, no sentido. Tem algum caso que foi retratado também naquele congresso que acaba para levar à morte de criança, por uma hora que a dose sobrepassa a quantidade que deveria ser administrado, acaba para levar à morte. Por isso aí também é um síndrome que é perigoso, porque a partir do momento que não perde controle, nunca sabe até quando a dose é correta e até quando onde não pode dar àquela criança aquela medicação que não se automedicar sem um controle especializado, pode levar também à morte. Aí, além da síndrome, não tem um homicídio negligente, como acaba por provocar a morte a uma criança. Ali botem saúde e botem direito. Não parte mais específica, mas não te dividir por partes, modo de dizer, é a primeira vez que não tive de falar sobre isso na Cabo Verde, não tenho que dividir por partes para pessoas que ficassem em pânico, nem para criar nenhum tipo de confusão de leitura de pessoas lá na casa, porque não continuo a falar apenas de um problema de saúde mental.
Ele tem também essa parte que já não falar, não dá uma pincelada, agora que tem exatamente a ver com aquela parte mais de crime, por isso que o Instituto de Medicina Legal e Forense tem que estar alerta nesse sentido. A hora que não está a falar exatamente dessa questão de difícil diagnóstico, isto tem que estar a pipocar de um hospital para aquele outro, porque, modo de dizer, médicos já te aproximam de verdade e que a pessoa que crê essa verdade, ela quer manter ainda aquele controle sobre aquele ser filho ou ser parente, geralmente. Justamente. E aí, a necessidade de notificação, que esse caso é de suma importância que serviços de urgência, a nível de centros de saúde, de hospital de urgência, de hospitais, a nível hospitalar, que esse caso ali, o objetivo essencial da mãe é o internamento. Mas o internamento para investigação. A partir do momento que a investigação muda de figura, a mãe cresce trazer filho de centro de saúde. Já é que aquele internamento, mas é aquele fora. Aí o sentido da notificação, do registro, principalmente contacto da mãe, residência, número de telefone é super essencial para registrar esse caso ali e para mandar para o serviço de polícia judiciária para a questão de um processo. E a hora que tu chegar nesse parte ali, mãe já que cresce filho internado mais? Não. Está pedir alta, é uma alta petição e há muitas vezes estudos mesmo está revelando, mas que está fugindo do hospital com seus filhos, para morar esse que crema é fugindo e indo a outro serviço de urgência no mesmo dia. Para chamar atenção porque há uma necessidade urgente. Onde que essa causa? Que tem uma causa específica que justifica síndrome de Munchausen, mas pronto, esta retrata algumas alterações, nomeadamente alterações que foi feito através de TAC, ressonâncias a nível de substância branca de cérebro, também alterações de atrofia frontotemporal e de cérebro, que são as alterações e pouco significativas, para tanto alteração psiquiátrica que aquela patologia ali está traz. Mas não pode parar, não pensa, mas que uma mãe está fazendo estrago, está fazendo mal a seu próprio filho. Mas, na realidade, por ser uma alteração psiquiátrica, que a mãe está fazendo de uma forma inconsciente, que essa provoca um dano que pode levar até a morte de seu filho, mas o objetivo essencial é chamar a atenção, é fazer com que pessoas sintam pena dele. Da mãe em si. Mas é uma mãe preocupada, é uma mãe ansiosa, preocupada. Tem que cuidar do seu filho, ele tem filhos doentes. É uma mãe presente. Na realidade, como que estudos está mostra, é mais frequente em mães solteiras, em mãe com algum conhecimento, nunca se fala de pessoas que conhecem que essa fase na nossa prática crioula, não sabe, mas tem alguns mães, no estudo, não dá o remédio terra, não dá o chá, não dá o que lá, mas o objetivo é completamente diferente, o objetivo de cura, de tratamento, não o objetivo de envenena ou de mata. Mas naquele caso de síndrome de Munchausen, aí a intenção essencial dessa mãe é chamar atenção. É chamar atenção para não sentir pena dele, para não sentir dor dele e para mostrar que ele é. É tão engraçado modo que aquele síndrome ele surge. É uma história bonita que está contando. Essa história não também contada já na segunda parte, porque já não está praticamente na fim de nossa primeira parte. Agora, na segunda parte, tem dois... também falar um bocadinho naquele... Tem introduzido já que aquele filme, que é uma história verídica, é o maior exemplo do mundo do que foi o estrago da síndrome de Munchausen. Para você ir para o lugar onde voltar, já. Olá, já notamos na segunda parte do nosso programa Menoridade, só para fazer recordar, ou para te entrar agora para olhar nosso programa, saber que não tinha falado de um daqueles síndrome mais complicado para a medicina até hoje, ele é de fórum psiquiátrico, não tinha dado uma pincelada logo na primeira parte, que não dizer que na segunda parte não estava também a fazer uma pequena referência, exatamente de um daqueles casos mais famosos no mundo, que é
aquele caso de Didi Blanchard e da Gypsy Rose. Ele foi um daqueles filmes que mais e melhor retrata essa questão de síndrome de Munchausen, daquele menininha que sempre mãe passa todo o seu tempo a adoecer. Ele estava a viver praticamente numa cadeira de roda. Isso, não te falar na segunda parte, exatamente para as pessoas poderem perceber até de onde é que não te chegar. Ele estava, no fim, ele combina com o seu namorado e o espanto do mundo é quando ele entrar na delegacia que se as duas pernas, porque nunca ele foi realmente, ele tinha nenhuma das patologias que a sua mãe estava a dizer. E o triste desta história que ela acabava por ser a autora material, neste caso, mandante daquele crime, não autora material, mas mandante daquele crime, ele acabava por matar sua própria mãe. Assim, para não ter ideia, realmente, nós temos de falar de um assunto bastante sério e, como nós vivemos num mundo globalizado, é importante não ter isso em mente. Agora sim, nós devemos conhecer um bocadinho dessa história, porque o síndrome de Munchausen, neste caso, é síndrome de Munchausen por procuração. Hoje isto dá-lhe um outro tipo de nome, mas não deixa de ser a mesma coisa. É verdade. Na realidade, tem uma pequena historinha de que síndrome surge. Tinha um grande alemão, né? Ele esteve na guerra na Rússia, ele participa na guerra na Rússia, no século XVIII. Depois ele volta para a cidade natal. Depois de guerra, quando ele volta para a cidade natal, ele é alemão. Ele contava 1000 histórias bonitas de guerra, tudo inventadas, eram tudo histórias fantasiadas. Inclusive tem aquela história mais famosa de Sel, que a flama sube num bala de canhão, que ele que determina para onde que aquela bala está baba. E aí ele fica com cheiro na toda aquela zona como contador de histórias de guerras. Era tudo histórias fantasiadas e inventadas para ele, mas pronto, tudo alguém criou biba e contava essa história. A partir de aí, síndrome leva esse nome justamente devido à fantasia da história que aquele alemão contava, Munchausen. Por isso aí foi dado o nome de síndrome de Munchausen. Voltando à realidade, na verdade, falando do filme, é um filme retratando a realidade da história. É uma mãe que, verdade, mostra que tinha um transtorno psiquiátrico e acaba para doença ser filha, no sentido que ser filha foi tratada para leucemia, foi tratada para distrofia muscular, com químicos, com medicação super altamente perigosos, mesmo para a medula, para a própria saúde de filha. E ela obrigava a ser filha a sentir doente. E convence ser filha, aceita e acredita que ela era um menino doente. Que na verdade ele era. No fim, depois não teve uma... e acaba de conta, teve aquele fim trágico que acaba para arquiteta morte de ser própria mãe, no sentido de mostrar ele é um menino que teve adolescência, que teve infância. Ele teve vida. Ele passa tudo sem infância intra-hospitalar, ele passa tudo sem adolescência também intra-hospitalar e teve aquele fim trágico que justamente acaba para justificar o fim. Mas também, voltando ao tema central dessa doença, no criação tratava, alguém pode pensar, mas que alguém te apresenta. Não tem os sintomas que as crianças podem apresentar que está passando a tangente, nomeadamente um vômito, uma diarreia, um mal-estar, um desmaio, uma convulsão pós-febre ou pós-vacina, é sintomas banais que nunca o telebano pensa a um síndrome de Munchausen, mas que é de grande atenção para nós tudo, principalmente qualquer criança com ida frequente à urgência de pediatria ou um adolescente com ida frequente a urgências, acompanhado sempre de pais
ele faz uma pequena observação e ou investigação no sentido de não pensar na doença. A partir do momento que não começa a pensar na patologia, não chega no diagnóstico e não consegue pensar na doença. Às vezes o diagnóstico é tão difícil que há necessidade de uma equipa multidisciplinar, nomeadamente diagnóstico, muitas vezes é que é possível com o pedido de exames complementares normal intra-hospitalar, nomeadamente exames de sangue, que também com muita alteração, exames de urina normal também, ecografias, que também com alteração, que não há alteração funcional e nem estrutural. Aí não te chegando naquela parte criminal. Eles têm bem para o Instituto de Medicina Legal e Forense, exatamente, para bem fazer que exame toxicológico. Exame toxicológico está a ser CUSE. Acaba de ser, não pode fazer exames através de cabelo, de unha e sangue de criança ou adolescente nesse caso. Muitas vezes há necessidade de uma autorização legal, como aquelas mães, a partir do momento que não está já no precipício, pode anunciar naquele último momento de chegar um diagnóstico. Eles podem que aceita ou eles podem que crê. Por ser tutor legal, eles têm aquelas condições lá de falar, não crê para trazer filho sangue. Aí há necessidade de sucessão legal para não ter apoio e cooperação para fazer. E a hora que não manda para exame toxicológico... E ali acaba o Ministério Público decidir. Justamente. Porque, agora voltando mesmo, por exemplo, hipoteticamente, se tiver um caso desse ali na Cabo Verde, isto tem que acionar obrigatoriamente o Ministério Público. Justamente, o Ministério Público que tem tutela, e legal para fazer pedido com autorização e aí não está a fazer mesmo que o país dizer, não quer saber. Mesmo que o país falar que pode ser. E um de que é pilar e que não está a busca é drogas, medicamentos, drogas de abuso e medicamentos e outros metais pesados que não estava espiando tudo que as condições lá para não a busca, para não ver hoje a quantidade que criança se apresenta na sangue, se é compatível ou não com legalidade. E aí não está passa para passo seguinte. Passo seguinte é aquela equipa multidisciplinar que tem inclui desde psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, médicos da área de especialidade que criança se apresenta maior patologia, para em conjunto trabalha não só criança, mas também a mãe, principalmente para trabalhar fator de risco, fator de base, para cura, para ter um diagnóstico certeiro, na altura, e aí para começar a trabalhar em equipa. Há necessidade de um seguimento contínuo, não só da criança, mas também da mãe, principalmente da mãe. E nesse caso ali, o que a mãe tem que ter seguido. Muitas vezes, só com psicoterapia, está conseguindo converter ou reverter situação. Mas, maioritariamente, que as mães ali têm outros transtornos psicológicos e ou psiquiátricos associados, aí há necessidade de associar medicação, depois medicamentos para poder melhorar o quadro. Quando faz tratamento, a tendência de fuga, justamente por não aceitação do diagnóstico e ou de seguimento. Da mãe, neste caso. Por isso, há necessidade de obrigatoriedade de mãe seguimento. Quando há risco de vida de criança, há necessidade de ter a criança de seio, familiar de perto de aquela mãe, quando há risco iminente de pôr em vida e risco de aquela criança, daquela conduta mais essencial e mais clássico é ter a criança de aquele seio, evitando justamente a morte, como muitas vezes aquela mãe que tem uma noção do perigo, onde pode levar para quando mais essa te chama atenção, mais satisfeita essa gente, mais direito essa gente, e aí há muitas vezes sobredosagem. E porque há sobredosagem, há riscos. E que os riscos acabam para a careta que aquela criança corre um risco de ser morto, intoxicada de forma não intencional, mas acabando por lesando a criança em si. Voltando agora, olhando para nós, para Cabo Verde, até hoje, nunca consegui ter, estatisticamente falando, nunca tem
Não. Nunca tem, não. Estatisticamente falando, não, mas acredita, mas não tem subnotificação de casos. Dá para explicar, para não, Sim, para não poder acredita, perceber direito? mas tem, sim, alguma mãe, alguma pessoa com algum daqueles transtorno ali que foi diagnosticado e que, no entanto, criança que esteve em risco. No sentido de pôs-se a vida em risco de falecer, mas sim alguma patologia de chama atenção. Chama atenção para familiares, chama atenção para colegas, chama atenção para amigos, chama atenção para marido, principalmente em pessoas divorciadas, que é mais frequente no sentido de leva a criança com frequência por urgência, que na realidade é uma cozinha simples, leva a criança por urgência... Isto agora não tem? Sim. Desde ali não tem. Não que te desgana síndrome de Munchausen, mas não te ficar... Deve existir uma linha ténue. Eu acredito, borderline para chegar a Munchausen no sentido de provoca mesmo a patologia mais grave. Mas acredita, mas não tem uma cozinha mais soft. Mais leve, não é? Mais leve, sim. Não acredita, mas sim. Até gostaria que a doutora explicasse um bocadinho, tocasse um bocadinho nesse ponto ali para deixar pessoas mais alerta. Justamente. A partir do momento que nossa criança se padece ou se sente algum queixa subjetiva, nomeadamente febre, diarreia, vômito, mal-estar, nunca se flama que tem que levar ao hospital para não acabar fazer um diagnóstico de síndrome de Munchausen, ou então uma mãe ansiosa que te leva seu filho com frequência à urgência para mostrar ansiedade, que ela também é síndrome de Munchausen. Síndrome de Munchausen é a partir do momento que tu acaba para chamar atenção a tudo alguém no sentido de inventa, de transferir ou de crer, mas o filho tem uma doença que na verdade que tem. Que ela é completamente diferente. Ali na Cabo Verde, como a doutora dizia um bocadinho, vou poder ter algumas mães, alguns familiares que poder exagerar um bocadinho aquela patologia, mas na caso de separações, isso ali não tem um bocadinho. Sim. Desse ali não tem um bocadinho, mas nunca naquele nível tão preocupante. Não, nunca está. Por acaso não. E serviço de pediatria, não acredita de todos e Hospital Central de Cabo Verde é ciente dessa patologia e principalmente tem um cronograma que está seguindo que qualquer pessoa que vai com criança 2 ou mais vezes para a urgência acaba para ficar sempre na observação, mesmo para a questão de tranquilidade da mãe. Como muitas vezes é mais uma questão de preocupação, de ansiedade e de medo, acaba para levar o filho repetidas vezes à urgência para a mesma coisa que acaba para ser uma ansiedade de mãe. Aí é completamente diferente. E é normal, até ali é normal. É normal, aquela ansiedade, aquele medo, principalmente, por exemplo, na mães que já tinha algum susto, em algum momento. Mãe de primeira viagem, mães arco-íris, ou seja, mães que já perdem um bebê antes, na mães que já teve algum trauma, algum medo, que ela é completamente diferente de sintomatologia e de queixas de síndrome de Munchausen, que é completamente diferente. Ou seja, que as mães se sentiu um prazer de ir para a urgência, se sentiu um prazer de contar o que esse filho tem, com uma oratória tão bonita, tão bem descrita, com vírgulas, tão bem estruturada, e é completamente diferente de uma mãe que te levou seu filho já com preocupação, com fadiga, com ansiedade e com sintomas reais. Médicos, isto não te fala a nível global, qualquer médico tem essa noção de coisa ou é preciso ter alguma habilidade outra para perceber esse síndrome? Não acredita, mas como é um síndrome que não tem que pensar nele, igual que muitas patologias, se nunca pensa, nunca te chega, nunca no diagnóstico. Não tem que pensar sempre na síndrome de Munchausen durante qualquer ida
com frequência à urgência e com oratória muito bem descritiva, com tudo que as características que eu não fala naquelas mães, mas não acredita, mas sim, mas qualquer médico tem em mente síndrome de Munchausen por procuração. Também não acredita de difícil diagnóstico, sim, mas já não explica para tudo que esses fatores anteriormente descritas, e também não acha, não pensa, mas onde que é o objetivo essencial de trazer aquele síndrome ali para Cabo Verde é para não pensar, mas às vezes não tem tantas patologias que não acaba, para que pensa na ele e que está tão próximo de nós. Cabo Verde está na moda, nunca saiu de moda, e com certeza com a evolução do tempo não acaba para ter pessoas de outros países ali, pessoas que acabam para sofrer alguma afetação psicológica ou psiquiátrica que pode acabar para chegar na nossa com aquela patologia ali, por isso é de suma importância, não pensa. Não começa a prestar mais atenção. E já no final da nossa conversa, não fala também do tratamento, de tudo que já não dizer ali, não também fechar um ponto bastante importante. Cabo Verde não sabia que tem legislação, que tem nesse voltar exatamente a esse nível, mas se por acaso chegar ali no Instituto de Medicina Legal e Forense uma situação do tipo, após o exame toxicológico, o que é que eu devo acionar rapidamente? Nesse caso, não tem que acionar serviço de psiquiatria, serviço de pediatria em caso de crianças, não tem que acionar ICA, não tem que acionar a nível de serviço social de hospital para questão de acompanhamento. ICA, e polícia judiciária. E polícia judiciária. E aquela entidade de bem fazer seguimento e acompanhamento de aquela criança. E que parte também de justiça, que parte legal. Do Ministério Público, até o momento de alta da mãe e da criança. A partir daí, passa para fórum jurídico. Jurídico, para a questão de dar continuidade a esse processo. Que é muito longo e que passa primeiro para aquela parte médico, e depois para aquela parte legal e depois para aquela parte mesmo a nível da justiça. Doutora, nós praticamente no final da nossa conversa, se há alguma coisa a acrescentar, esteja à vontade. Não queria só falar que síndrome de Munchausen é que a imaginação é uma coisa real, é uma coisa que existe e que não tem que começar a pensar nele para não poder conseguir chegar a um diagnóstico, fazer um tratamento, ajuda aquela pessoa que está com essa patologia e também com uma equipa multidisciplinar conseguir vencer essa causa. Obrigada pela conversa, obrigada pela disponibilidade. Não tem mais assunto para tratar a você ainda nos próximos programas. Para hoje, não te agradecer essa disponibilidade e também para ter-nos cedido exatamente esse espaço para não ter essa conversa. Para você que está lá na casa, eu vou saber que é sempre um prazer estar ali, junto a uma pessoa exatamente, para levar toda a informação no sentido de sempre não lembrar um superior interesse da nossa criança. Fique bem?